Olá pessoal, bom dia, paz seja convosco. Hoje eu quero compartilhar uma palavra com vocês que, através de uma situação que eu passei na minha vida, Deus ministrou muito. Eu já até compartilhei na nossa célula Conexão, mas eu sinto a necessidade de compartilhar com mais pessoas para que outras tantas pessoas tenham a mesma revelação, o mesmo entendimento que eu tive a respeito do plano perfeito de Deus. E esse é o tema da nossa mensagem de hoje: plano perfeito de Deus. Eu quero que vocês reflitam numa frase: eu não morrerei enquanto os planos de Deus não se cumprirem na minha vida. Que bênção! Eu não vou morrer enquanto os planos do Senhor não se cumprirem na minha vida. Os propósitos de Deus. Eu não vou morrer, porque os propósitos de Deus vão se cumprir na minha vida. Até lá eu sou imortal. Mas você já parou para pensar quais os propósitos de Deus para sua vida? Talvez você esteja na igreja, mas não esteja cumprindo o propósito de Deus. Então eu quero te dizer hoje que você vai morrer e Deus não vai cumprir os propósitos dele na sua vida. É difícil para mim falar dessa situação que eu passei, mas Deus sempre me dá todo o respaldo necessário quando eu preciso tocar nesse assunto. E eu quero compartilhar um pouquinho com vocês o que eu passei nesse ano e tudo aquilo que Deus ministrou na minha vida nesse ano. Amém? Então vamos lá. Partindo dessa frase de que eu não morrerei enquanto os planos de Deus não se cumprirem na minha vida, eu comecei a refletir quais são os propósitos que o Senhor tem para minha vida. Eu sei que ir na igreja, sair com os amigos para fazer um lanche, voltar para casa, orar, pá, não vou para balada, tá tudo certo. Esse é o propósito de Deus. Não, eu entendo que esse não é o propósito de Deus. Isso não é o que Deus tem para mim. No início desse ano, o meu pai foi assassinado porque ele tinha envolvimento com drogas, ele escolheu essa vida. E eu me questionei muito e eu comecei a questionar a perfeição de Deus. Porque se dizem que Deus é tão perfeito, por que ao invés de meu pai falecer, por que Deus não converteu meu pai? Seria algo tão mais simples. E eu comecei a questionar essa perfeição de Deus. Por que dizem que Deus é perfeito se a promessa, tem uma promessa na Bíblia que diz que Deus vai salvar eu e a minha casa? Se eu crer, iria ser salvo eu e a minha casa? E isso não aconteceu? Então Deus não é tão perfeito assim? Eu me questionei muito e perguntei para Deus e eu entendia, não, mas Deus é perfeito, mas então por que tudo isso aconteceu? E por que eu tenho que passar por essa situação de sofrimento, essa situação de luto? Por que eu tenho que passar isso na minha vida? Se Deus é perfeito e Ele podia ter salvo, Ele podia ter feito as coisas tudo diferentes. Meu amado, primeira coisa, primeiro aspecto que eu quero compartilhar hoje é escolhas. O meu pai escolheu uma vida errada. Ele teve todas as oportunidades para mudar de vida, mas ele não teve força, ele não teve ânimo, quem sabe? E as escolhas erradas fizeram com que ele partisse de uma forma trágica. Qual caminho você tem escolhido? E o que você tem feito com a sua vida? Escolha o caminho certo, escolha o caminho de Deus. Em Isaías 53, fala sobre Jesus, fala sobre o sacrifício de Jesus.
E no versículo 4 diz que certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós os consideramos castigados por Deus e por ele afligido e atingido. Jesus sofreu por causa da nossa desobediência. Ele sofreu por causa da minha doença, sofreu para me resgatar, para te resgatar. Ele foi humilhado, maltratado e condenado como mentiroso. Ele foi injustiçado. Mas por quê? Sabe? Por que esse plano perfeito de Deus exigiu a morte de Jesus e fez com que eu tivesse que sofrer também? Por que eu sofri? Sabe, Jesus não precisava ter passado por nada disso. Mas se você continuar lendo em Isaías 53, o versículo 10 diz: apesar disso, de todo esse sofrimento, o plano perfeito do Senhor exigiu a sua morte e o seu sofrimento. Aqui estão o segundo e o terceiro aspecto que eu quero compartilhar. Exigiu morte e exigiu sofrimento. Muitas vezes, na verdade, na maioria das vezes, Deus não nos pede algo que seja fácil. E hoje o Senhor nos pede morte. Esquecendo a história do meu pai, não estou falando da morte física, mas isso me fez aprender muita coisa. Deus pede a nossa morte, a morte do nosso próprio eu, do nosso ego, do nosso orgulho. E Deus pede que a gente sofra. Não porque Ele deixou de nos amar, porque Ele amava muito Jesus, e Ele amou tanto a gente que entregou o seu Filho tão amado para que a gente pudesse ter vida hoje. Mas Deus quer que a gente sofra, padeça em algumas situações para que a gente aprenda e para que a gente consiga levar esse ensinamento a outras pessoas. Hoje eu me sinto capaz de ajudar pessoas que tenham perdido um ente querido, porque eu sei a dor que eles sentem. E talvez você esteja passando por uma situação e não está entendendo, mas acredite que Deus quer fazer com que você aprenda com isso, e Deus quer te usar nessa área. Morra para si mesmo e viva aquilo que Deus tem para você. Sofra o que você tem que sofrer e com o seu aprendizado ajude outras pessoas. Era isso que eu queria compartilhar com vocês. Espero que esse vídeo possa ajudar você que está passando por uma situação difícil, que você tenha força para lutar assim como eu tive, porque eu busquei forças em Deus e Ele me deu todo o respaldo necessário. E Ele me fortalece até hoje, quando eu fico com crise, fico meio neurótica. Deus sempre nos dá todo o respaldo necessário. Então, cumpra aquilo que o Senhor tem para a sua vida. Não deixe que as suas escolhas o façam trilhar por um caminho errado. Morra para as suas vontades, porque isso tem uma grande recompensa. E sofra aquilo que você precisa sofrer para que você possa aprender e possa ajudar as outras pessoas. Amém.